Meus amados, hoje, dia 2 de dezembro de 2024, segunda-feira da primeira semana do tempo do Advento, Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E digo ao meu escravo: faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tamanha fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Queridos irmãos e irmãs, aqui nós vemos a manifestação da fé de um homem pagão. Interessante, porque esse oficial romano, ele é um pagão, ele não pertence ao povo de Israel. Inclusive, os fariseus não não viam os romanos com bons olhos. Por quê? Porque eles os consideravam pecadores públicos. Tá? Então, eles não se sentavam à mesa com os romanos, não conversavam com os romanos, a não ser o estritamente necessário. Mas nós vemos que, por exemplo, os judeus, para poderem celebrar a Páscoa, eles não entram na casa de Pôncio Pilatos. Por quê? Porque quando entrava na casa de um pagão, eles ficavam um tempo de purificação. E como estava próxima a Páscoa, né, quando Jesus vai ser condenado ali, que é levado até Pôncio Pilatos, eles não entram no palácio de Pôncio Pilatos, os judeus, para permanecerem puros, porque eles não teriam tempo suficiente para fazer a purificação até a Páscoa. Então, este homem é interessante porque ele demonstra características que são tipicamente cristãs. O amor ao próximo, porque ele vai rogar por um empregado dele, e a fé de que Jesus, basta uma palavra de Jesus para que o empregado dele seja curado. Então nós notamos neste homem esta fé que Israel não tem. O povo de Israel que estava ali ouvindo Jesus, vendo os milagres, não o acolhe. É interessante isso, mas um pagão que não conhece as promessas messiânicas feitas no Antigo Testamento pelo Pai, vê em Jesus Cristo o Messias, manifesta a fé em Jesus Cristo, que volto a dizer que o povo de Israel não fazia. E nós vemos que essa palavra que ele vai dizer, melhor, esta frase que ele vai dizer, ele se reconhece um pecador, então ele fala que o Senhor ele não é digno de que o Senhor entre na casa dele. Demonstra o quê? Uma humildade diante de Deus. E às vezes nós somos tão arrogantes, nós nos achamos merecedores. Porque eu não faço nada de errado. Ah, por que aconteceu tal coisa comigo? Eu sou uma pessoa boa, eu não faço nada de errado, eu não roubo, eu não mato. Tem gente aí que não vale nada e tem uma vida melhor do que a gente. O que adianta ser de Deus? Parece que na cabeça de algumas pessoas é um comércio a fé. Então parece assim que eu vou dar algo para Deus e me sinto no direito de cobrar. Então eu sou uma pessoa de oração, então eu tenho o direito de cobrar a Deus. Eu sou uma pessoa boa, então eu tenho o direito de cobrar a Deus. Pensamento puramente humano. Deus não nos deve absolutamente nada. Somos nós que precisamos de Deus. Nós precisamos entender isso. A nossa vida sem Deus, o que que é? É aquilo que eu digo. Deus sem mim, quem ele é? Deus continua sendo Deus. Ele não vai mudar nada na vida dele. Ele vai continuar sendo Deus eterno, todo-poderoso, onisciente, onipotente, onipresente. E eu sem Deus? A minha vida sem Deus é totalmente sem sentido.
Então nós vemos aqui, e essa frase que esse homem fala é tão importante e é tão impactante, toca tanto Jesus, que o Senhor vai fazer um elogio a este homem. Mas o que é interessante é que nós repetimos em toda a Santa Missa essa frase: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas dizei uma palavra e serei salvo. Aqui ele fala, né, meu empregado ficará curado. Então, quando Jesus fala para esse homem chega lá pedindo, manifestando essa fé, primeiro o amor, como eu disse, ao próximo, mas manifestando a fé, porque se ele foi até Jesus é porque ele acreditava, realmente ele vai fazer uma súplica ao Senhor, porque ele realmente acreditava que o Senhor tinha o poder de curá-lo. E Jesus fala, eu vou curá-lo. Ele fala, não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. E aí ele vai dizer, olha, eu também tenho um subordinado. Afinal de contas, ele era um oficial romano. Não sabemos se ali era um general, um comandante, mas sabemos que era um oficial. E ele vai dizer exatamente isso. Olha, eu também tenho soldados sob minhas ordens. Eu falo para um vai, ele vai. Se eu falo vem, ele vem. Assim a mesma coisa meu escravo. Eu falo para ele fazer isso, ele vai e faz. O que ele está dizendo com isso? Senhor, basta a tua palavra. Assim como os meus subordinados e eu também aos meus superiores obedeço a palavra, o Senhor que é superior e pode curar toda a enfermidade, inclusive a paralisia deste meu funcionário, basta que o Senhor fale uma palavra. O Senhor não precisa nem ir na minha casa. Não tem necessidade que o Senhor se desloque. Basta a tua palavra. Olha a fé desse homem. E às vezes nós queremos que Deus apareça na nossa frente para falar alguma coisa. Não é? É impressionante. Se Deus não aparecer, se não descer um anjo do céu e falar, vai, criatura, faz, a gente não faz, né? E aqui a gente vê esse homem. Não precisa. Basta a tua palavra, Senhor. Por isso ele vai arrancar esse elogio de Jesus. Jesus fala, em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. É exatamente um pagão que manifesta, não um judeu, que manifesta a fé tão grande que Jesus fica admirado. E aí o Senhor vai alertar, né, aos que estão ali, aos judeus que estão vendo tudo isso. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, portanto, pagãos, de fora de Israel, e se sentarão à mesa do reino dos céus, do reino dos céus, junto com Abraão, com Isaac e Jacó. Lembremos que Abraão, Isaac e Jacó são os patriarcas, foram aqueles que iniciaram o judaísmo. Então, sentar-se junto com Abraão, Isaac e Jacó é lugar de honra. E a quem foi reservado esse lugar de honra? Quem receberá este lugar de honra? Exatamente os pagãos que manifestaram a sua fé no Senhor. Enquanto que os judeus, achando-se, pelo fato de pertencer a um povo, a uma tradição, não acolheram a palavra do Messias, né? E assim acabando, né, de perder o lugar, acabando perdendo o lugar no reino dos céus. E, Senhor, nós pedimos esta fé manifestada por este oficial romano, que nós creiamos, Senhor, que nós verdadeiramente creiamos no teu poder, que saibamos que o Senhor jamais promete para não cumprir, que o Senhor, quando nós oramos com o coração aberto e sincero, reconhecendo a nossa fraqueza, o nosso pecado, muitas vezes até a nossa indignidade, o Senhor virá em socorro ao nosso encontro para derramar sobre nós a graça, para socorrer-nos no momento propício. Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua santa intercessão, suplica por todos nós, suplica de forma especial pelo Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.